Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Os Monoteístas, volume 1, Os Povos de Deus, escrito pelo grande escritor Francis Edward Peters. Francis Edward Peters é um dos maiores experts em fés monoteístas do mundo. Ele é professor da Universidade de Nova York. Francis Edward Peters atua como Atua como professor de História, Religião e Estudos do Oriente Médio na Universidade de Nova York. Ele é autor de várias obras importantes na área do estudo da fé monoteísta, como a obra Islam, A Guide for Jews and Christians, ou seja, Islã, um guia para cristãos e judeus, e The Children of Abraham, ou seja, os filhos de Abraão. Tá? Obras dele. Essa obra, Os Monoteístas, ela é o volume 1, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui também o volume 2, em breve. Nesta obra aqui se trabalha os povos de Deus, ou seja, os povos relacionados às três grandes fés monoteístas do mundo, islamismo, judaísmo e cristianismo. Porém, no volume 2 se trabalha a questão dos livros sagrados, dessas três grandes religiões monoteístas. A ideia do Peters, do Francis Peters, é exatamente nos mostrar que, em primeiro lugar, ele nos dá uma demonstração do surgimento de cada uma dessas fés. Por exemplo, como é que surgiu o judaísmo, como é que surgiu o cristianismo, como é que surgiu o islamismo, o desenvolvimento que essas religiões tiveram após a morte de seus respectivos criadores. Por exemplo, o que aconteceu ao povo judeu após a morte de Moisés e posteriormente após a morte de Esdras e Neemias? O que aconteceu no cristianismo após a morte de Jesus? O que aconteceu no islamismo após a morte do profeta Mohammed? Então ele trabalha bastante essas questões. Por exemplo, sabemos que no Antigo Testamento não houve apenas uma única religião. Existem pessoas que falam a religião dos filhos de Israel no Antigo Testamento. Esse termo é um termo bastante difícil de ser aplicado na prática, devido ao fato de que no Antigo Testamento houve no mínimo três grandes religiões. Primeiro, a religião dos patriarcas. Segundo, a religião mosaica. E terceiro, a religião de Esdras e Neemias. Essas três religiões foram diferentes entre si em vários aspectos, porém a única coisa na qual elas se igualavam era na fé monoteísta. Ou seja, Abraão acreditava em apenas um único Deus, Moshe, ou seja, Moisés, acreditava em apenas um único Deus, e Ezra, ou Esdras, na língua portuguesa, e Neemiah, ou Neemias, na língua portuguesa, também acreditavam em apenas um único Deus. Mas eles se diferenciavam entre si em suas manifestações. Por exemplo, Abraão não conheceu Deus pelo nome de Yahvé. Tá? O próprio Deus, no livro de Êxodo, diz a Moisés que pelo seu nome Yahvé não foi conhecido dos patriarcas. O máximo que Abraão pôde receber da divindade, ou seja, o único nome pelo qual Abraão conhecia a divindade, era El, que significa Deus, Elohim, que significa Deus, já na sua forma plural, ou seja, deuses, só que deuses no sentido de que Deus é tão grande que ele não entra nem na ideia de singular e plural. Então, quando você fala na língua hebraica Ha Elohim, que traduzido para a língua portuguesa seria o deuses, do ponto de vista gramatical seria considerado errado, mas do ponto de vista ideológico seria a ideia de que Deus ele é tão poderoso que ele não pode ser limitado pelos conceitos gramaticais de singular e plural. Então ele pode ser apresentado como singular ou como plural, não importa. Então o Abraão conhecia Deus exatamente pelo nome de Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, o Grande Criador, enfim, esses eram os nomes pelos quais Abraão chamava Deus. Já pelo nome Yahvé, apenas Moisés chama Deus pelo nome de Yahvé. Abraão não chamava Deus por este nome, segundo a própria Bíblia. Acontece que o Abraão fazia sacrifícios em cima de altares
sobre montes, sobre lugares elevados. Algo que a crença de Moisés mais tarde consideraria como pecado. Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, bem como os 613 mandamentos, ou seja, as 613 mitzvot da Torá, na lei de Moisés estava escrito que seria considerado pecado você fazer sacrifícios de animais em altares em cima de montanhas, em cima de montes. Mas Abraão fazia isso. Numa das situações de muitas provações pelas quais Abraão passou, Abraão quase acabou sacrificando seu filho Isaque. Aonde? Em cima de uma montanha. Qual montanha? O Monte Moriá. Já na tradição mosaica, se Abraão fizesse isso nos dias de Moisés, após Moisés ter recebido os mandamentos no Monte Sinai, se Abraão fosse uma pessoa que tivesse vivido depois de Moisés e quisesse ele fazer sacrifícios de animais em cima de montanhas, mesmo com a justificativa de estar sacrificando animais para Deus, a punição que Abraão receberia com isso seria a morte, o apedrejamento, ou até mesmo a expulsão da comunidade local. Por quê? Porque após o Moisés ter recebido os 10 mandamentos, bem como os 613 mandamentos da Torá, o que os indivíduos que sacrificassem animais, mesmo que fossem para Deus, em cima de montanhas, seriam considerados como indivíduos altamente pecaminosos e, portanto, dignos de serem expulsos de sua comunidade local. Por outro lado, Moisés se casou com uma mulher que não era descendente dos filhos de Israel. Ela era uma mulher de uma comunidade fora, ela era uma midianita. Na tradição de Esdras e Neemias, que é a terceira religião do Antigo Testamento, você só é considerado judeu se você nasce de uma mulher judia. Se você nasce de uma mulher não judia, você não seria considerado judeu. Então, na religião de Moisés, não havia esse problema. Moisés, que veio muito antes de Esdras e Neemias, ele se casou com uma mulher que não era judia, e os filhos dele, se obedecessem direitinho à lei que Deus havia dado a Moisés, seriam considerados parte da comunidade mesmo tendo nascido de um ventre não judeu, de uma mãe não judia. Percebe? Então, nos dias de Moisés, para você ser considerado judeu, você poderia nascer de mãe judia, ou apenas de pai judeu, ou seja, poderia sua mãe não ser judia e o seu pai ser judeu, não haveria problema nenhum. Você poderia ser considerado judeu sem problema algum, desde que você obedecesse os 613 mandamentos da Torá. Inclusive, nos dias de Josué, quando a prostituta Raabe, que era uma prostituta que existia na terra de Canaã, quando a prostituta Raabe acabou de alguma maneira desejando se tornar uma membro da comunidade de Israel, quando ela salvou os espias, ela sabia que a cidade de Jericó em breve seria destruída pelos israelitas, e ela pediu para eles se haveria possibilidade dela fazer parte do povo de Israel. A única coisa que foi exigido dela é que ela colocasse uma fita vermelha na janela da casa dela, que ficava dentro do próprio muro de Jericó, para que quando os espias, e bem como o exército de Israel, visse aquela fita vermelha, salvasse a vida dela, porque era uma espécie de código que ela estabeleceu com os espias. Eu vou colocar uma fita vermelha e vocês vão saber que dentro dessa casa há pessoas que querem aderir à religião de vocês e ao povo de vocês, e que não é hostil em relação a vocês. Os filhos de Israel, através dos espias, concordaram, e mais tarde o general Josué ouviu falar isso e concordou também. E aí, quando os israelitas invadiram Jericó, eles salvaram a prostituta Raabe. Viram aquela fita vermelha na janela, salvaram ela e a família dela, os pais dela que estavam junto com ela. E a única coisa que ela teve que fazer foi aderir à religião de Moisés. Só. Você já não precisou passar por um ritual, não precisou passar por absolutamente nada. Só teve que aderir à religião de Moisés. Ruth, a Moabita, mais tarde, antes da época de Esdras e Neemias, a única coisa que ela teve que fazer para aderir à religião judaica foi, primeiramente, se casar com um judeu, né, e, posteriormente,
quando esse indivíduo morreu, ela resolveu permanecer com a sogra dela e disse para a sogra dela, que era judia: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu vou permanecer para sempre contigo e com o povo de Israel. E ali ela foi considerada uma judia, mesmo não sendo judia. E o filho que ela teve com Boaz, que era um judeu, foi considerado judeu como se ela fosse uma judia, mesmo ela não sendo. Então, antes de Esdras e Neemias, não havia tanta dificuldade para um homem ou para uma mulher ser considerado judeu. Mesmo que o homem nascesse de mãe não judia, o máximo que esse homem deveria de fazer era circuncidar-se a si mesmo e, né, ou pedir para que os sacerdotes fizessem o ritual da circuncisão. Tá? Isso não fica especificado na Bíblia e nem é dito aqui nos mínimos detalhes sobre como funcionava isso. Mas, em caso de emergência, o próprio indivíduo poderia se circuncidar, ao que tudo indica, e ele passaria a pertencer à comunidade de Israel, obedecendo os 613 mandamentos de Israel, e se mostrasse amigável e não hostil aos filhos de Israel. Viveria entre eles como se fosse um deles, sem problema algum. Quando, segundo a Bíblia, por exemplo, o Naamã, que era um homem leproso, deu 7 mergulhos no Jordão, a mandato do profeta Eliseu, para receber a cura da sua lepra. Ao receber a cura da sua lepra, Naamã vai até o profeta Eliseu, conversa com o profeta Eliseu e diz: ó profeta Eliseu, eu vou ter que voltar ao povo assírio, do qual eu pertenço, e infelizmente eu vou ter que continuar participando das festividades pagãs voltadas para deuses que não podem ver, ouvir nem falar, que são os deuses pagãos dos assírios, e mesmo eu sabendo que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus do povo judeu. O que o profeta Eliseu respondeu? Vá em paz, leve um pouco de terra da terra de Israel, né? Um pouco de areia, um pouco de terra da terra de Israel, e pense e mantenha, de alguma maneira, numa linguagem mais atual, o que o Eliseu estava dizendo para o Naamã era: mantenha firme dentro de ti a fé que existe apenas um Deus, que é o Deus de Israel. Procure obedecer os mandamentos dele que te for possível lá na Síria. E você pode muito bem continuar fazendo os rituais aos demais deuses da Síria sem problema algum. Desde que tu mantenha no teu coração firme a ideia de que os deuses da Síria não podem ver, ouvir nem falar e de que são apenas fruto da imaginação humana, mantendo dentro do teu coração a fé monoteísta, deu, acabou. Então não havia muita, digamos assim, falando numa linguagem informal, né? Não havia muita frescura para você pertencer à comunidade de Israel. Você não precisaria nascer de um ventre judeu, você não precisaria nem nascer de uma família judia. Bastaria você desejar aprender as leis de Moisés junto dos sacerdotes levitas e você começar a interagir com o povo judeu de maneira amorosa, amistosa, enfim, e você seria considerado um judeu, sem problema algum. Os próprios sacerdotes fariam a tua circuncisão se tu fosse um homem. No caso da mulher, não precisaria circuncisão nenhuma, e deu. Entendeu? Mantendo firme a fé na existência de apenas um Deus, que é o Deus de Israel, não haveria problemas. Já o Esdras e o Neemias, por volta do ano 457, por aí antes de Cristo, 457 antes de Cristo, eles já criaram um judaísmo mais elaborado. Agora não bastaria você ter dentro da sua alma a plena convicção de que você era mesmo um filho de Israel, né? Mesmo não nascendo de pai ou mãe judeus. Não. Agora você teria também, se você fosse homem, você deveria também de nascer de um ventre judeu, né? Caso contrário, se você nascesse de um ventre não judeu, você não seria considerado judeu, não poderia participar das festividades judaicas, não poderia adentrar nas partes do templo que só os judeus teriam acesso. E aí, para você se tornar um judeu prosélito, digamos assim, um convertido, um novo convertido, aí seria algo mais difícil, algo mais complicado. Por que o Esdras e o Neemias fizeram isso? Porque na época dele haviam dois grupos de judeus. Os judeus samaritanos e os judeus de Jerusalém. Os judeus de Jerusalém eram aqueles judeus que haviam ido para a Babilônia e com a ordem do imperador Ciro da Pérsia, e mais tarde com a mesma ordem do Dario, e mais tarde com a mesma ordem do rei Artaxerxes
no ano 457, eles voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram os muros de Jerusalém, reconstruíram a cidade, enfim. E exatamente por causa disso, haviam duas comunidades judaicas naquele momento. A comunidade judaica de Jerusalém, que eram os que haviam voltado do exílio babilônico, e a comunidade judaica dos samaritanos, que era o pequeno grupo de judeus que haviam permanecido em Samaria, haviam se unido a outros povos, portanto já eram judeus que tinham uma mistura, e não apenas isso, mas tinham também duas Torás. A Torá samaritana, que era a usada pelos samaritanos, e a Torá de Jerusalém, que era usada pelos que haviam outrora sido exilados na Babilônia e que agora estavam regressando a Jerusalém. A Torá samaritana, por exemplo, dizia que o filho que Abraão quase sacrificou no Monte Moriá foi o filho Ismael. Já a Torá massorética, que era usada pelos judeus de Jerusalém, dizia que o filho que Abraão quase sacrificou a Deus foi Isaque, e não Ismael. A Torá samaritana diz, em Êxodo capítulo 20, que Deus ordenou a Moisés construir um templo no Monte Gerizim. Por outro lado, a Torá massorética ordena que seja construído um templo, mas não diz exatamente onde. Aí nos dias de Davi e nos dias do rei Salomão se estabeleceu Jerusalém como sendo a capital do império e do reino de Israel, e portanto seria em Jerusalém que se daria a construção do templo. Primeiro Davi tira o tabernáculo de Siló e leva ele até Jerusalém, e mais tarde o tabernáculo é transformado no próprio templo. Ou seja, o templo acaba substituindo o tabernáculo e acaba abrigando dentro de si os utensílios sagrados que antes se encontravam apenas no tabernáculo. Então, no Antigo Testamento, tu não tem apenas uma religião judaica. Tu tem, no mínimo, 3 grandes religiões judaicas no Antigo Testamento. Uma era a religião do período dos patriarcas, que era seguida por Abraão, era seguida por Ló, era seguida por Jó, né? E perdurou até os dias de Isaac, de Jacó, até os dias que precederam Moisés e a geração de Moisés. Quando surge a geração de Moisés, então surge uma nova religião judaica, digamos assim, uma nova religião monoteísta, no meio dos filhos de Israel, que já era mais certinha, mais cheia de rituais, de regras, de coisas a serem obedecidas. Por outro lado, já no período pós-exílico, surge uma terceira religião judaica, que seria a religião de Esdras e Neemias, que daí já teria outros tipos de rituais para você se tornar um judeu. Para você se tornar um judeu já não era mais tão simples assim. E eles já haviam se tornado bastante assim, começaram a praticar um ostracismo cada vez maior. Se a religião de Abraão, a religião de Moisés, te dava a possibilidade de facilidade que os indivíduos aderissem à religião deles, a religião de Esdras e Neemias já se torna uma espécie de religião por merecimento. Você tem que merecer se tornar um judeu, à luz da religião de Esdras e Neemias. Não bastaria você ter sangue judeu nas veias, você tinha que ser judeu por parte de mãe, porque os samaritanos, em sua grande maioria, eram judeus apenas por parte de pai, não por parte de mãe. Então foi uma tentativa desesperada de separar os judeus de Jerusalém de judeus de Samaria, tá? Judeus samaritanos de judeus de Jerusalém. Nos dias de Jesus, por exemplo, quando Jesus é questionado pela mulher samaritana, no capítulo 4 de João, se devemos adorar a Deus no monte do templo, que fica em Jerusalém, ou no monte Gerizim, como dizem os samaritanos, o que esta mulher estava perguntando para Jesus é: qual é a Torá certa? A Torá samaritana, que data desde o século VIII a.C., ou a Torá massorética, que surge com o retorno dos judeus em Jerusalém, do exílio babilônico? Qual das duas Torás é a mais correta? Qual das duas Torot é a mais correta? Jesus não se envolve nessa discussão
envolvendo história religiosa, o máximo que Jesus diz: a hora vem, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não importa se é em Jerusalém, não importa se é no Monte Gerizim, no meio dos samaritanos, não importa. O que importa é o seu estado de espírito. Se você está conectado com Deus, não importa o local em que você adora Ele, Ele recebe a sua adoração. Então Jesus já era adepto de uma ideia mais assim, digamos, mais liberal, digamos assim. Não era aquela coisa, você é obrigado a adorar a Deus neste lugar, nesta localidade, neste ponto geográfico específico. Não. Era adorar a Deus para Jesus era muito mais um estado de espírito, mais um estado de alma, um estado de coração. O templo de Deus no pensamento de Jesus era dentro da alma humana, digamos assim. A alma humana é o templo de Deus, é onde Deus habita. Né? E isto se a alma está conectada com Ele através da obediência aos mandamentos dele. Seria essa lógica. Então, vejam que tratar sobre religiões monoteístas é algo bastante complexo. Quando Jesus, por exemplo, ele entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, em Mateus capítulo 21, versículo 1 ao versículo 10, está escrito que Jesus estava sentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho ao mesmo tempo. Já no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10, aparece escrito que Jesus estava montado em apenas um único jumento. E o mesmo se repete em Lucas e João. Né? Então, há essas alterações, essas pequenas alterações. O Evangelho de São Mateus diz que Jesus ressuscitou e apareceu para 2 mulheres. Já um outro evangelho diz que Jesus apareceu para 3 mulheres, se eu não me engano é o Evangelho de São Marcos. Já um outro evangelho diz que Jesus apareceu para várias mulheres. Tá? Se eu não me engano é o Evangelho de São Lucas. Já num outro evangelho, Jesus já apareceu para apenas uma mulher, né? Que seria a Maria Madalena. Então, quer dizer, essas alterações textuais colocam muitas vezes em xeque a questão da credibilidade bíblica para muitas pessoas que são céticas, por exemplo. Já outros encontram não necessariamente incoerências, mas sim complementos. Tá? E dizem que essas diferenças, na verdade, são complementos de ideias e não devem ser consideradas, portanto, incoerências textuais. O caso é que o cristianismo é uma das religiões mais bem documentadas de que se tem notícia. Né? O islamismo também, mas o cristianismo principalmente. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando Jesus tinha 30 anos de idade, estava nascendo um homem chamado Clemente de Roma. Esse homem nasceu no ano 30 e morreu no ano 100, aos 70 anos de idade. Clemente de Roma foi um cristão contemporâneo a Jesus. Né? Quando Jesus estava na cruz, o Clemente de Roma deveria de ter os seus 3, 4 anos de idade, por aí, porque não sabemos ao certo, né, o ano em que Clemente de Roma nasceu. Mas Clemente de Roma foi contemporâneo a Jesus e foi contemporâneo aos apóstolos. Clemente de Roma nasceu no ano 30, possivelmente, e veio a falecer no ano 100, aos 70 anos de idade. Clemente de Roma, portanto, nasceu no início do ministério de Jesus e morreu na época em que o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, na época em que o apóstolo João morreu. Né? Portanto, o Clemente de Roma viveu bem o período dos apóstolos. Ele foi um cristão apostólico, digamos assim, um cristão que viveu verdadeiramente no período dos apóstolos. Clemente de Roma escreveu um texto aos Coríntios, falando, dentre outras coisas, sobre a importância da humildade, sobre a importância de não se orgulhar, sobre a importância de viver uma vida de total devoção a Deus, de total consagração a Deus, de aguardar a segunda vinda de Cristo, com um espírito de santidade, uma mente tranquila, uma mente sadia. Dizem alguns estudiosos que é um mistério o porquê que essa carta de Clemente de Roma não entrou na Bíblia, no Novo Testamento, visto que Clemente de Roma viveu na mesma época dos apóstolos e escreveu para uma das igrejas, que foi a igreja de Corinto, para a qual o apóstolo Paulo também escreveu uma carta. 2 cartas, aliás, o apóstolo Paulo escreveu. Segundo alguns estudiosos, o apóstolo Paulo teria escrito 4 cartas, mas só 2 entraram na Bíblia.
Mas até hoje é um mistério. Por que a carta de Clemente de Roma não entrou na Bíblia? A resposta, uma das respostas para isso é exatamente porque em um dos capítulos o Clemente de Roma fala sobre ah, um pássaro que existia na mitologia egípcia, ou seja, a fênix, né? Que morria, virava cinzas, aí mais tarde ressuscitava das cinzas. E o Clemente de Roma fala disso como se fosse algo que existia, de fato, na vida real. Então, por essa pequena alusão a um deus mitológico, alguns estudiosos dizem que por esse motivo a carta de Clemente de Roma não entrou na Bíblia. Mas no fundo ainda é um mistério, porque vários outros indivíduos que viveram na mesma época também escreveram cartas para as igrejas, né? Eles eram bispos locais, por exemplo, que escreviam às vezes cartas para igrejas de sua jurisdição, e mesmo assim não entrou na Bíblia. Então, no fundo, até hoje é um pouco de mistério. Assim, né? Ao que tudo indica, a ideia dos indivíduos que criaram o cânon do Novo Testamento foi exatamente de colocar apenas os textos dos apóstolos que eram os líderes mesmo, os mais importantes. Já o Clemente de Roma, o Policarpo, o Irineu, dentre outros, eram mais bispos locais. Porém, o evangelista Marcos também era apenas um bispo. Ele era bispo da cidade de Alexandria, no Egito. E mesmo assim, o texto dele entrou na Bíblia, que é o Evangelho de São Marcos. O Eusébio de Cesareia, que foi um historiador cristão que viveu, um estudioso, um historiador cristão, que viveu no século, entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, citando obras mais antigas do cristianismo, ele fala, por exemplo, como é que o evangelista Marcos escreveu o Evangelho de São Marcos. O evangelista Marcos, em primeiro lugar, o nome dele era João Marcos. João Marcos escreveu o Evangelho de São Marcos exatamente na cidade de Roma. João Marcos era discípulo do apóstolo Paulo. Tendo ido para Roma, os romanos pediram para que João Marcos escrevesse a eles uma carta contendo vários milagres de Jesus. Porque até então eles sabiam que Jesus era um grande mestre, era o Senhor, mas eles não tinham muito milagre deles, não sabiam milagres, não conheciam milagres, só ouviam falar, mas não sabiam até que ponto isso era real e até que ponto alguém tinha criado isso. Então eles resolveram pedir para que o evangelista João Marcos escrevesse uma carta contendo vários tipos de milagres de Jesus. João Marcos então procura o apóstolo Pedro e o apóstolo Pedro se dispõe a ensinar a ele sobre os vários milagres de Jesus. João Marcos escreve o Evangelho de São Marcos em latim, possivelmente, porque foi escrita para os romanos e a língua dos romanos era o latim. O apóstolo Pedro leu o texto escrito pelos João Marcos, aprovou, e aí o João Marcos então entrega para os romanos esta epístola e guarda uma cópia para si. Esta epístola que o João Marcos escreveu para os romanos, contendo os milagres de Jesus, foi mais tarde conhecida e é conhecida até hoje, biblicamente falando, como o Evangelho de São Marcos. Tá? Mais tarde, São Marcos vai para a cidade de Alexandria, no Egito, onde se torna bispo, palavra de origem grega, episcopos, que significa supervisor, seria uma espécie de padre, pastor daquela época. Ele se tornou bispo de uma comunidade local da cidade de Alexandria. Mais tarde ele veio a morrer, se eu não me engano, martirizado. Tá? O evangelista João escreveu o Apocalipse estando na ilha de Patmos. Acerca disso, o próprio livro do Apocalipse nos diz, tá? No capítulo 1, versículo 1, né? Até os versículos posteriores que falam sobre João estando na ilha de Patmos. Tá? E o mais interessante é que o discípulo de João foi Policarpo, né? Um dos discípulos mais famosos de João foi Policarpo. Policarpo teve um discípulo muito importante chamado Irineu, e muitos dos ensinamentos que João, o apóstolo João, dava para Policarpo, Policarpo posteriormente deu para Irineu, e Irineu escreveu em cartas vários ensinamentos que Policarpo tinha dado a ele acerca do apóstolo João. Semelhantemente,
Vários outros autores, como Higisipo, Irineu, dentre outros, também falavam sobre como eram os apóstolos, como é que eles viviam, como é que eles não viviam, como é que era o ritmo deles. Quando um apóstolo escrevia alguma carta, por exemplo, para uma igreja local, se registrava de alguma maneira na própria memória da comunidade o momento em que aquela carta foi recebida e ficava, digamos assim, nas crônicas daquela igreja. O momento em que aquela carta foi escrita, qual era a situação na época em que aquela carta foi escrita, aquela carta foi recebida na época em que a igreja estava em tal situação. Dessa maneira, quando mais tarde foi estabelecido o cânon do Novo Testamento, e o cânon do Novo Testamento, apesar de ter sido oficialmente elaborado lá por volta do Concílio de Nicéia, um pouquinho depois do Concílio de Nicéia, segundo alguns, ela já tinha sido estabelecida, ele já tinha sido estabelecido de alguma maneira na época do ano 120 por aí, porque no fragmento de Muratori, né, há o cânon de Muratori. E no cânon de Muratori já havia todos os livros do Novo Testamento, os mesmos livros que o Novo Testamento possui até os dias de hoje, com o acréscimo do Apocalipse de São Pedro, que não entrou na Bíblia cristã dos dias atuais. No caso do que eles decidiram para fazer com que um livro entrasse no cânon, segundo Eusébio de Cesareia, foi exatamente isso. Alguns textos falsos, que se diziam terem sido escritos pelos apóstolos, simplesmente apareciam do nada, dentro de uma comunidade local. Ou seja, do nada surgia um novo evangelho que nunca ninguém ouviu falar, algum inimigo da igreja colocava ali dentro para deixar as pessoas confusas. Então, quando foi estabelecido o cânon da igreja primitiva, eles estabeleceram dessa maneira. Toda carta que tem uma história ao redor dela, que possa ser comprovada e que possa ser provada inclusive com os nomes dos bispos que estavam na regência daquela igreja na época em que aquela igreja recebeu aquela carta do apóstolo, então aquela carta é verdadeira. E a esse registro, a essas crônicas, digamos assim, que dizem pra gente até os nomes dos padres, dos pastores, dos bispos, enfim, como você quiser chamar, que estavam na regência naquela época, a esses registros foi dado o nome posteriormente de tradição. Tá? Então, quando se fala na tradição da igreja, é nisso que se está falando. Tá? Na tradição da igreja primitiva, principalmente. É nisso que se está falando. Então, por exemplo, eles não sabiam se a carta O Pastor foi verdadeiramente escrita pelos apóstolos, se foi escrita por Hermas, como se dizia, se foi escrito por algum outro. Então, eles não colocaram no seu cânon, tá? Na sua lista de livros sagrados do Novo Testamento. Já o Evangelho, por exemplo, de São Marcos, eles sabiam até onde o apóstolo Marcos estava quando escreveu esse Evangelho, e sabiam até para quem esse Evangelho foi escrito, e até como estava a situação da igreja romana naquela época, e qual era o bispo de Roma naquela época. Em síntese, eles sabiam nos mínimos detalhes a situação histórico, contextual, social em que aquela carta foi escrita e qual foi a igreja, a situação da igreja em que aquela carta foi recebida. Então eles não precisavam de mais provas do que essas, entendeu? Para provar mesmo que essa carta era uma carta que tinha valor sagrado, valor canônico, digamos assim. Então eles acabaram aceitando e colocando no cânon do Novo Testamento. Uma das cartas que quase não entrou no Novo Testamento foi a Epístola aos Hebreus, por exemplo, porque não se sabia a origem da Epístola aos Hebreus. O Eusébio de Cesareia, por exemplo, que viveu entre o século 3 e 4, diz que no início havia um grupo de 7 cartas aproximadamente do Novo Testamento que quase não entraram no cânon. Tá? São elas o livro de Atos dos Apóstolos, que não se sabe se foi realmente escrita por São Lucas ou não. Tá? O Eusébio de Cesareia dizia que a prova que nós temos de que o Atos dos Apóstolos foi escrito pelo São Lucas é a mesma prova que nós temos de que a obra, o Evangelho aos Hebreus, foi escrita por um dos apóstolos e o Pastor foi escrita por Hermas, ou seja, não temos prova nenhuma. Mas mesmo assim, né, porque várias igrejas conseguiram identificar no seu histórico a origem daquela carta e a tradição daquela carta, eles acabaram acatando. Da mesma maneira, a epístola
Tiago, a epístola de 2 Pedro, a epístola de 2 e 3 João, a epístola de São Lucas e o Apocalipse de São João são outros textos que quase não entraram no Novo Testamento, pelo mesmo motivo. Tá? Não se sabia de onde essas epístolas tinham surgido. Elas recebiam o nome dos apóstolos, mas não se sabia se verdadeiramente tinham sido escritas pelos apóstolos. O caso é que o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, se tu estudar nos mínimos detalhes o período patrístico, que vai do período dos apóstolos até o século V depois de Cristo, você vai ver que o Novo Testamento foi escrito de maneira científica, ou seja, os livros do Novo Testamento só foram aceitos no cânon do Novo Testamento depois de muitas provas para se verificar se aqueles textos neotestamentários tinham sido realmente escritos pelos apóstolos ou não. Quando se certificou que sim, eles entraram no cânon. Existe um texto antiquíssimo que data do período dos apóstolos, possivelmente do ano 60 ou 70, tá? Que se chama Didaqué. Na Didaqué, que é um textinho curto de apenas 20 páginas, 10 ou 20 páginas no máximo, há inclusive alguns rituais que a igreja primitiva fazia. Por exemplo, a igreja primitiva batizava as pessoas tanto por imersão quanto por aspersão. E exigiam do indivíduo um período de 3 dias de jejuns e orações antes dele ser batizado, como um sinal claro diante de Deus que ele estava verdadeiramente arrependido pelos seus pecados e que desejava uma nova vida. Porque se via o batismo como sendo uma espécie de confirmação do arrependimento do indivíduo e da crença dele em Deus, e não a adesão necessariamente a uma nova religião ou a uma nova sociedade. Tá? Da mesma maneira, na Didaqué se trabalha muito a questão da segunda vinda de Cristo, se trabalha a questão do verdadeiro profeta para o falso profeta, e essa é a parte que eu achei mais engraçada, né, quando eu li a Didaqué, que é exatamente isso. Como é que eles faziam, os apóstolos faziam na época do século, da década, como é que eles faziam no ano 60, 70, por aí, na época dos apóstolos, para diferenciar um verdadeiro profeta de um falso profeta? Se tu se apresentasse numa cidade ou numa casa como sendo um verdadeiro profeta de Deus e tu ficasse apenas 3 dias no máximo, você era um verdadeiro profeta. 2 ou 3 dias no máximo. Se tu, no entanto, ficasse mais de 3 dias numa casa, né, apenas comendo e bebendo daquilo que os moradores cristãos daquela casa te davam, então tu era um falso profeta. Porque tu estava interessado apenas em sugar o dinheiro das outras pessoas. Se por acaso tu exigisse das pessoas, na hora de partir, na hora de seguir o teu caminho, depois de ter entregue naquela casa a mensagem que Deus mandou tu entregar, se tu, como profeta, tu exigisse das pessoas apenas o básico, apenas o necessário para tu te alimentar durante a caminhada pela estrada, para tu te manter vivo, porque era uma distância longa entre uma cidade e outra, você era um verdadeiro profeta. Esse é um sinal. Se por outro lado você for um indivíduo que, além de tu pedir o básico, tu ainda pedisse uma quantia gigantesca, tá? Quando tu seguisse a caminhada, a igreja primitiva dizia: você é um falso profeta e você deve ser expulso daquela casa imediatamente. Então eles estabeleciam esses critérios para definir quem era um verdadeiro profeta e quem era o falso profeta. Né? Bom, então o cristianismo possui documentos, tá? Como por exemplo os documentos do Flávio Joséfos, alguns deles falam sobre Jesus Cristo, inclusive. Plínio o Velho também fala sobre a existência dos cristãos. E existe um texto antigo que cabe na palma da mão de uma pessoa, que é um trecho do Evangelho de São Mateus, ou de São Marcos, não me lembro ao certo, que comprova que os evangelhos já existiam lá por volta do ano 50 e poucos, 60 e poucos depois de Cristo. Mais precisamente, bem antes do ano 70. Então, aqueles que dizem que o Evangelho de São Mateus foi feito depois do ano 70 estão errados. O Evangelho de São Mateus precede o ano 70. Já existia antes do ano 70. Os que dizem que o Evangelho de São Mateus surgiu depois do ano 70 são exatamente aqueles que não acreditam que Jesus teria sido capaz de prever a destruição do templo. Então acreditam piamente que o Evangelho de São Mateus foi feito depois do ano 70, porque daí algum cristão que já teria visto a queda do templo teria inventado
que Jesus profetizou a destruição do templo. Mas a história comprovou que o Evangelho de São Mateus veio muito antes do ano 70 depois de Cristo. Ou seja, o Evangelho de São Mateus veio muito antes da destruição do templo. Consequentemente, Jesus previu na Bíblia, nos mínimos detalhes, a destruição do templo antes que ele acontecesse. Então existem vários documentos que comprovam não apenas a existência dos cristãos da igreja primitiva, mas até a maneira como eles viviam. Tá? O apóstolo Tiago, por exemplo, o Eusébio de Cesareia diz que o apóstolo Tiago era um homem tão piedoso que os judeus chamavam ele de Tiago o Justo, que na língua hebraica seria Yaakov ha-Zadik. E, inclusive, os joelhos dele pareciam com patas de camelo de tantas orações que ele fazia. Ele não tomava banhos em público, ele usava apenas uma roupa grossa e ele não cortava a barba nem o cabelo. Tudo vivendo dessa maneira, de uma maneira bastante asceta. E permanecia em vários jejuns e orações, e ele era um homem tão justo que quando Herodes matou ele, os judeus mais tarde se lembraram da morte de Tiago na destruição do templo e disseram: Deus está nos castigando com a destruição do nosso templo por causa do sangue inocente de Tiago, o justo. Então, quer dizer, já o apóstolo João, né, morreu com quase 100 anos de idade, possivelmente no ano 100 ou no ano 104 depois de Cristo. E o apóstolo João, né, morreu de morte natural na ilha de Patmos depois de quase ter sido morto em um caldeirão de óleo fervente, né, porque os romanos odiavam os cristãos e queriam matar o apóstolo João por ser um dos 12 apóstolos. Alguns apóstolos, os apóstolos todos morreram de morte trágica. O único que morreu de morte natural foi o apóstolo João, com 100 anos de idade, possivelmente. Na época em que o João tinha 100 anos de idade, ele já nem caminhava direito. Policarpo, que foi discípulo de João, comunicou a Irineu, que foi seu discípulo pessoal, que o João, né, ele precisava estar sentado em uma espécie de mesa, alguma coisa assim, com rodas embaixo, e os cristãos que eram apegados a João carregavam ele de um lado para o outro, e ele sentado estendia suas mãos aos demais cristãos e mandava que eles se amassem uns aos outros e que eles perdoassem uns aos outros. Depois nós temos o profeta Mohammed. O profeta Mohammed, já no islamismo, né, ele também teve uma vida bastante documentada através das hadiths, que são tradições do profeta, ou seja, são tradições que foram escritas, a mais antiga delas foi escrita na época em que o profeta Mohammed era vivo ainda, então elas registram nos mínimos detalhes como é que o profeta Mohammed vivia em sua vida pessoal. E o mais interessante nisso tudo, o profeta Mohammed veio a falecer no ano 632, depois de Cristo. Depois da morte do profeta Mohammed, um dos sucessores do profeta foi Ali, e posteriormente houve várias brigas, mais tarde se dividiram entre xiitas e sunitas. Os xiitas acreditam que os primos do profeta Maomé, os descendentes dos primos do profeta Maomé, devem governar sobre o trono islâmico. Já os sunitas acreditam que qualquer pessoa que siga os ideais do profeta de verdade é que podem, de alguma maneira, substituir o profeta no trono islâmico. Digno de nota, tá, é que na época em que Bagdá estava sendo atacada pelos mongóis, os mongóis também eram muçulmanos. No ano 1328, um teólogo islâmico chamado Ibn Taymiyyah determinou que os muçulmanos de Bagdá, por serem mais obedientes às leis islâmicas, deveriam, portanto, de se defender e até mesmo de atacar os muçulmanos mongóis, que obedeciam apenas algumas regras do islamismo, mas não todas. Então a ideia de muçulmano matar muçulmano, que hoje em dia nós vemos acontecer lá na Síria, com o Estado ISIS, etc., já é algo que existia desde o ano 1328 e até em períodos anteriores ao ano 1328. Tá? Existem 6 estados islâmicos hoje em dia lá na Ásia, tá? Que são o Irã, a Arábia Saudita, o Afeganistão, o Sudão, o Paquistão e a Líbia. Esses são estados islâmicos governados pela Sharia,
Existem, no entanto, 4 estados na Ásia que não são estados islâmicos governados pela Sharia, mas sim estados civis, que são, ou seja, eles têm maioria de pessoas que são muçulmanas, mas o estado em si não é muçulmano, eles são civis. Esses são os 4 estados: a, a Síria, o Egito, o Iraque e a Turquia, e o Líbano. Esses são os estados, né, mais o Líbano, que seria o quinto, em que apesar dos muçulmanos ser a maioria, o estado não é islâmico, o estado é civil. Então lá tu tem cristãos, tu tem judeus, e esses estados islâmicos que eu mencionei anteriormente, eles consideram essas nações civis como sendo não islâmicas e, portanto, dignas de um ataque caso elas representem algum prejuízo ao islamismo. Então o islamismo é uma religião que desde o início foi brutal. Só que esse autor aqui acredita que as 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, as 3 são fanáticas e intolerantes. Olhem só o que ele escreveu nos pensamentos finais dele. Os monoteístas são fanáticos até o osso, uma atitude que aprenderam no colo alegórico do Criador, que era, como ele mesmo observou, um Deus ciumento, que não toleraria nenhum concorrente ou rival e que exigia fidelidade absoluta de seus seguidores. Não é de se admirar, portanto, que quando as circunstâncias permitiram, judeus, cristãos e muçulmanos mostraram tolerância zero para com os vários goim, etnei, pagani ou kafirum, que os cercavam. Esses tinham de reconhecer o Deus verdadeiro ou serem enviados à morte ou à escravidão. Isso não nos parece familiar, nem mesmo verdadeiro. No século XXI, as circunstâncias, entre aspas, não dão rédeas soltas a tal comportamento, e a maioria dos judeus, cristãos e muçulmanos ficariam horrorizados com a perspectiva de apresentar tal alternativa para uma família pagã vizinha. Em primeiro lugar, a lei não o permite. A evolução cristã para aceitar a supremacia da consciência sobre a doutrina começou com a Reforma, que em nome da consciência rejeitou importantes aspectos do que foram até então crenças tradicionais. Recebeu outro impulso poderoso do iluminismo, que deu à razão prioridade absoluta sobre a crença, e encontrou sua realização política na criação por parte da Revolução Americana e da Francesa de um Estado secular, em que a religião era uma questão privada e, na perspectiva do Estado, decididamente secundária. Em outras palavras, o que o autor está dizendo aqui é que todo o monoteísta, seja ele judeu, islâmico, cristão, o que for, todo monoteísta é, digamos assim, fanático, intolerante e convicto na essência da sua fé. Ou seja, não é que o indivíduo seja isso, mas a própria crença monoteísta é, em sua essência, fanática, intolerante e convicta piamente nos seus ideais. Essa conclusão de Francis Edward Peters é a mesma que na obra A Essência do Cristianismo o filósofo Ludwig Feuerbach chegou, ou seja, o cristianismo, embora na obra Os Monoteístas Francis Edward Peters trate sobre as 3 religiões ao mesmo tempo, mas na obra A Essência do Cristianismo, que nós já abordamos aqui, o Ludwig Feuerbach, o filósofo, já havia chegado à mesma conclusão em relação ao cristianismo, dizendo que é naturalmente intolerante, fanático e convicto em sua crença. Antes que você se pergunte por que na visão deste autor e também na visão de Ludwig Feuerbach, e até também poderíamos citar a visão de Louis Schlegel, né, na sua obra A Lei de Deus contra a Liberdade dos Homens, por que esses autores tendem a dizer que o monoteísmo é intrinsecamente fanático e intolerante? Basta você levar em consideração os seguintes aspectos. Primeiro, monoteísmo significa absolutismo, uma verdade absoluta. Se há um Deus, há uma verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? A que esse Deus determinar. No entanto, no politeísmo não existe uma verdade absoluta. Existem verdades relativas. Porque a verdade absoluta de um Deus não é a mesma verdade absoluta do outro Deus. E como você é politeísta, acredita em vários deuses, automaticamente você também acredita em várias verdades. Em outras palavras, no politeísmo a verdade é relativa. Já no monoteísmo, a verdade é absoluta. Politeísmo significa, portanto, relativismo, verdade relativa. No monoteísmo, eu posso ser completamente piedoso ou ímpio.
Já no politeísmo, uma ação tua que é considerada piedosa para um Deus pode ser considerada impiedosa para outro Deus. Então, no politeísmo, na adoração a vários deuses, não existe verdade absoluta. Toda verdade é relativa. Uma verdade só é considerada absoluta se todos os deuses já concordaram com ela em algum mito, em alguma lenda, em alguma história prévia. Por exemplo, na obra A Ilíada de Homero, você tem, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, você tem a guerra de Troia, dos gregos contra os troianos. Se você ajudasse os gregos a matar os troianos, esse ato seria considerado piedoso aos olhos de Zeus e aos olhos da deusa Atena e aos olhos de vários outros deuses do Olimpo. Por outro lado, esse mesmo ato de atacar os troianos e ficar a favor dos gregos seria considerado um ato impiedoso aos olhos de Poseidon, aos olhos de Perséfone, aos olhos de outros deuses do Olimpo. Em outras palavras, atacar a cidade de Troia seria considerada um ato piedoso para alguns deuses do Olimpo e ao mesmo tempo impiedoso para outros deuses do Olimpo. Ou seja, no monoteísmo não existe verdade absoluta, existe verdade relativa. No monoteísmo, na adoração a apenas um Deus, é considerado uma verdade absoluta tudo aquilo que aquele Deus determinar. E se aquele Deus determinou um conjunto de regras pelas quais ele te considera piedoso, você será piedoso ao obedecê-las. Se, no entanto, você desobedecê-las, você se tornará automaticamente impiedoso. Já no politeísmo, cada Deus, cada divindade segue a sua própria lógica, a sua própria natureza, a sua própria personalidade. Assim, um ato seu que é considerado piedoso aos olhos de Zeus, já não vai ser considerado piedoso de repente aos olhos de Poseidon, ou aos olhos do deus Ares, o deus da guerra, ou aos olhos do deus Hermes, ou aos olhos de alguma outra divindade do mesmo Olimpo, do qual Zeus é o chefe. Então percebe que no politeísmo existe mais essa abertura, esse diálogo, exatamente por não haver verdade absoluta no politeísmo. No politeísmo, o máximo que tu pode fazer na tentativa de agradar todos os deuses ao mesmo tempo e de não ter nenhum deus na tua cola, é exatamente o de você consagrar a todos os deuses ao mesmo tempo qualquer coisa que você fizer. Por isso que na Ilíada, na Odisseia, bem como na Eneida de Virgílio e na Ilíada e Odisseia de Homero, sempre esses poemas começavam com alguma dedicação aos deuses, principalmente às musas, exatamente para que os deuses ficassem satisfeitos e ainda que um deles não gostasse de ti ou não concordasse com alguma coisa que tu escrevesse, ele não se atreveria a se levantar contra ti porque os outros poderiam ter gostado daquilo que tu escreveu. Então, na religião monoteísta, você adora a uma divindade de maneira plena, absoluta, perpétua. Ele é o criador do bem e do mal sobre a terra, e você só precisa da amizade dele para ser bem-sucedido na sua vida espiritual e na sua vida pessoal. Já no politeísmo, você tinha que ficar fazendo vários tipos de rituais, várias buscas de amizade com os deuses. Você deveria, na verdade, ficar, digamos assim, estabelecendo relações diplomáticas com os deuses, na tentativa de fazer com que todos eles ficassem a teu favor, ou, se não fosse possível que todos eles ficassem a teu favor, pelo menos a maioria deles ficassem a teu favor. Por exemplo, na Odisseia de Homero, você tem o Odisseu tendo um deus que não gostava dele, um deus e uma deusa, tá? Mas em compensação vários outros deuses gostavam dele. Então, por maioria de votos, ele conseguiu voltar para a terra de Ítaca, de onde ele havia saído para guerrear contra os troianos. Então, quer dizer, era assim que funcionava na mentalidade politeísta dos gregos, na mentalidade politeísta dos egípcios, na mentalidade politeísta dos babilônios. E por não ter um Deus absoluto e uma verdade absoluta, eles estavam sempre abertos a alguma nova divindade, alguma nova religião. Por exemplo, os gregos tinham na Grécia um altar, em plena cidade de Atenas, um altar em homenagem ao Deus desconhecido, para que se porventura houvesse algum Deus que por acidente eles não tivessem cultuado, por falta de conhecimento da existência dele, através daquele altar, aquele Deus desconhecido seria adorado.
Então eles tentavam adorar o maior número possível de deuses para ter certeza que nenhum deles ficaria contra a cidade em que eles habitavam. Percebe como é que funciona na mentalidade politeísta? Então, em tudo existe o lado bom e o lado negativo. O lado positivo do monoteísmo, apesar do monoteísmo, da adoração ao único Deus, ser algo essencialmente ditatorial, impositivo, intolerante, de alguma maneira ele se torna benéfico no desenvolvimento da ciência, porque no desenvolvimento da ciência você tem uma relação em que a natureza se torna o objeto e Deus se torna o sujeito, e o homem, por ter sido criado coroa da criação de Deus, se torna representante de Deus na Terra. Então o homem passa a poder usar a natureza da maneira como quiser, fazer remédios para curar suas doenças, ter domínio sobre os animais, etc, etc. Já no caso do politeísmo, como tudo no politeísmo é sagrado, se a nossa sociedade, o Brasil, os Estados Unidos, dentre outras sociedades do mundo ocidental, fossem politeístas, adorassem vários deuses e considerassem todos os elementos da natureza como sendo sagrados, certamente o desenvolvimento da ciência nunca teria acontecido, porque não teria havido a objetificação necessária da natureza para que ela pudesse ser usada como remédio, por exemplo. Porque se a natureza é sagrada, ao matar animaizinhos para conseguir remédios, por exemplo, você estaria praticando um ato blasfemo contra os deuses que protegem aquele animal. É assim que o politeísmo vê. Então a ciência não teria se desenvolvido no mundo ocidental se o mundo ocidental fosse politeísta. A ciência só conseguiu se desenvolver exatamente por causa do cristianismo, ou seja, do monoteísmo cristão, bem como do monoteísmo judaico, bem como do monoteísmo islâmico, exatamente porque no monoteísmo existe apenas um Deus e a criação passa a ser um objeto de manipulação de Deus e do homem. E, portanto, o homem pode se utilizar da natureza para a elaboração de remédios ou para novas pesquisas, se assim ele desejar. E com isso a ciência avançou. Não é por acaso que grandes cientistas da história da humanidade foram, acima de tudo, religiosos monoteístas. Por outro lado, a objetificação excessiva da natureza, ocasionada exatamente pelo monoteísmo, fez com que os rios fossem prejudicados, os seres humanos não cuidassem mais da natureza, porque se a natureza é meu objeto de consumo, como diz Ludwig Feuerbach, que culpa o cristianismo exatamente pelo maltrato do homem em relação à natureza, se a natureza é apenas um objeto, eu devo usá-la. Né? E se eu devo usá-la, então eu posso poluir os rios, desmatar árvores, etc, etc. Então esse é o lado negativo, digamos assim, da objetificação excessiva da natureza, ocasionada também pelo monoteísmo. Então o monoteísmo fez duas coisas ao mesmo tempo ao objetificar a natureza. Criou a ciência por um lado, que só pode se desenvolver através da objetificação da natureza, e por outro lado acabou criando no homem o sentimento de se apossar da natureza e de fazer dela o que bem entendesse, inclusive poluir rios e desmatar árvores para se beneficiar com isso de maneira capitalista, digamos assim. Então, deixa os seus comentários aqui embaixo. Esse é o magnífico texto escrito pelo Francis Edward Peters, Os Monoteístas. Lembrando que este é o volume 1 dessa grandíssima obra. Em breve eu vou trazer para vocês o volume 2. Esse volume 1 trata sobre os povos do livro. O volume 2 vai falar sobre os livros religiosos, né, dos povos de Deus. Né? Esse livro trata sobre os povos de Deus, né, os povos monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Já o volume 2 dessa mesma série, os monoteístas, vai tratar exatamente sobre os livros sagrados desses povos monoteístas, ou seja, a Torá, o Alcorão e o Novo Testamento. Lembrando que esse autor aqui defende a mesma ideia do Ludwig Feuerbach, a mesma ideia, de alguma maneira, do Jean-Louis Schlegel, apesar do Jean-Louis Schlegel não defender muito a ideia de que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo não sejam intolerantes em essência, mas ele de alguma maneira argumenta que o monoteísmo de alguma forma ao defender a ideia de uma verdade absoluta.
Se eu tenho a verdade absoluta, logo a verdade dos outros é mentira. E eu não devo dialogar com os outros, porque se eu tenho a verdade absoluta, no fundo é isso que o monoteísmo prega. Então por isso que este autor aqui, ao lado de Ludwig Feuerbach, dentre outros, vai dizer que o monoteísmo é essencialmente intolerante. Intolerante. Seja ele judaísmo, cristianismo ou islamismo. Tá certo? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, comente, divulgue, participe, dê as suas opiniões. Um forte abraço, até mais.